Podemos iniciar, então. Vamos manter o nosso padrão na Fundação Enori. Iniciamos a live desta noite. O meu nome é Astrid Miller, eu sou gestora administrativa da Fundação Enori e tenho maior satisfação em recebê-los aqui nesta sala para iniciarmos a live, comunicando que temos nesta noite inscritos desde o estado do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e São Paulo, participando conosco. Em continuidade, a série de lives que realizamos nos meses de julho e agora em agosto, nós, esta noite, temos o apoio dos sindicatos da área extrajudicial, o Sindregis e o Sindinota. Estes são eventos que buscam colaborar com o aprendizado, com o crescimento, com a manutenção da atividade extrajudicial no Rio Grande do Sul e no Brasil. Por favor, solicito a todos que utilizem o chat que está na tela para fazerem as suas perguntas, que serão respondidas ao final deste evento. E lembrem, por favor, mantenham os seus microfones silenciados para não intervirem nos trabalhos desta noite. Passamos de imediato a palavra ao moderador desta live, Dr. Ricardo Guimarães Collet, que é conselheiro do Sindregis, presidente da Fundação Enori e tabelião titular do 14º Tabelionato de Notas de Porto Alegre. Dr. Ricardo, muito boa noite. É com o senhor. Obrigado, Astrid. Meu boa noite a todos. Primeiramente dizer que é uma alegria para a Fundação Enori poder estar promovendo mais esta live, desta série que iniciamos no mês de julho, com temas oportunos para a classe e oportunos para o momento em que se está vivendo a humanidade. Pois bem, o tema de hoje, não fugindo dessa tônica, é a mudança nas relações de trabalho pós-Covid-19, reflexos para a área extrajudicial. Primeiramente, agradecer aos nossos valorosos palestrantes desta noite, representantes, como bem disse a Astrid, dos nossos sindicatos, Sindinotars e o Sindregis, o doutor Vanderlei Marcelino, assessor jurídico do Sindicato dos Registradores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Sindregis. Dr. Vanderlei é um profissional, um advogado que tem larga trajetória, larga caminhada junto à Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, que tenho certeza vai nos aportar grandes e importantes conhecimentos para este momento das relações de trabalho que nos afligem a nós, registradores e notários. Também estará conosco Dr. José Carlos Gisolfi Spig, presidente do Sindicato dos Sindinotar, Sindicato dos Tabeliães, e colega titular do Tabelionato de Torres. Eu passarei a palavra, em primeiro lugar, para o Dr. Vanderlei Marcelino, que fará a sua exposição, e logo em seguida passarei a palavra para o Dr. Spig. Eu peço a todos que encaminhem as perguntas, como já bem disse a Astrid, através do nosso chat, que ao final da exposição do Dr. Spig, então, nós encaminharemos as perguntas para os nossos palestrantes. Agradeço, meus queridos, Dr. Vanderlei Marcelino, Dr. Spig, a disponibilidade de estarem aqui conosco na Fundação Enori para mais esta noite de conhecimento. Com a palavra, o Dr. Vanderlei Marcelino. Collet, boa noite ao Dr. Spig, boa noite a Astrid pela apresentação, e quero dizer do prazer de poder falar com vocês sobre esse assunto.
O tema é bem interessante, mas se olhar no site do Poder Executivo, são centenas e centenas de normas específicas sobre a Covid-19. Centenas. Mas nós vamos nos deter naquilo que mais diz respeito mais a nós. Tá? Então, vamos lembrar, eu coloquei na minha introdução aqui, né, que um microscópico inimigo saiu da cidade de Wuhan e causou toda essa desolação no mundo inteiro. E no dia 30 de janeiro de 2020, portanto, já logo no início, a OMS já externou seu estado de incerteza em razão dessa pandemia, que ainda não era pandemia, mas já declarou um estado de emergência. No dia 11 de março, esse vírus já estava aterrorizando praticamente o mundo inteiro. E foi aí que foi declarado, então, situação de pandemia. Muito bem. Agora, no Brasil, lembrando que logo no início de fevereiro, dia 3 de fevereiro, o Ministério da Saúde editou uma portaria de número 188 e declarou emergência em saúde pública de importância nacional. Então, foi a data em que se considerou o momento em que esse inimigo invisível entra em cena no Brasil. 3 de fevereiro. Em 6 de fevereiro é editada a Lei 13.979. Quer dizer, para o que nos interessa, essa é uma das primeiras leis, a Lei 13.979, que é uma lei genérica destinada ao enfrentamento dessa situação emergencial. E ela traçou uma série de regras, é uma lei até razoavelmente longa, uma série de princípios, uma série de diretrizes para se enfrentar a pandemia, como a quarentena, o isolamento e assim por diante, e estabeleceu que essa duraria, digamos, essa lei, um prazo até a data do decreto legislativo número 6. O decreto legislativo número 6, de 20 de março, ele tem vigência até 31 de dezembro, mas pode ser antecipado ou pode ser prorrogado. Bom, depois disso começamos assim uma série de normas tratando especificamente da questão da pandemia. Então, tivemos a medida provisória número 927. Essa medida provisória ela não foi convertida em lei. Ela teve a vigência até o dia 19 de julho. Ela dispunha sobre matérias trabalhistas interessantes. Por exemplo, teletrabalho. Ela dava uma facilidade para o exercício do teletrabalho, porque o teletrabalho já está previsto na própria CLT. Ela tratava da antecipação de férias, tratava de férias coletivas, que facilitava a concessão das férias coletivas, etc. Só que ela não foi convertida em lei, então, no dia 19 de julho, ela perdeu a vigência. Mas alguém podia perguntar, tudo bem, mas enquanto ela esteve em vigor, e os empresários que adotaram esse mecanismo, qualquer deles ou todos esses mecanismos, como ficam? Ficam valendo, porque ela perde a vigência, mas não anula a eficácia. Quer dizer, mesmo que no dia 19 de julho ela deixe de viger, se eu tenho um programa feito na vigência dela sobre o teletrabalho, é para viger até dezembro, vai até dezembro. Ela não altera, não modifica o que foi
regulado, o que foi negociado, o que foi contratado enquanto ela esteve em vigor. Bom, depois disso veio a medida provisória 936, de 1º de abril de 2020. Essa medida provisória foi convertida na Lei 14.020. Na verdade, essa medida provisória é um dos maiores programas de justiça social que se tem notícia no mundo. Nós vamos fazer depois uma sinopse dela mais adiante, quando falarmos da Lei 14.020. Depois disso veio a medida provisória 944, de 3 de abril. Também foi convertida em lei, na Lei 14.043. Vamos falar também mais adiante. Bom, aí a Lei 13.982. Bom, o que ela estabelece? Ela estabelece algumas regras interessantes, mas, sobretudo, talvez não nos interessa especificamente, mas só para fazer parte dessa cronologia de normas, né? Ela estabeleceu aquele auxílio emergencial de R$600, era para 3 meses, depois foi prorrogado para mais 2 meses, né? Ficou 5 meses. E, na própria lei, estabeleceu o seguinte, até vou usar a expressão que está escrito lá, para a família monoparental feminina, o benefício será em dobro. Eu fui olhar ali no dicionário, o que é monoparental, é que a expressão já diz, né? É uma pessoa. Mas o monoparental pode ser pai e pode ser mãe. Só que a lei estabeleceu especificamente a monoparental feminina. Então, se a mãe for chefe de família, ela vai receber o auxílio, está recebendo o auxílio em dobro. Muito bem. Aí temos, então, agora aquilo que nós falamos aqui no início como uma lei extremamente importante, que foi a Lei 14.010, de junho de 2020. Essa lei, ela, no artigo 1º, ela estabeleceu normas todas de caráter transitório, para tratar exatamente da questão da pandemia. Então, ela estabeleceu, sim, 20 de março foi a data começou lá na época da publicação do decreto, né? E diversos institutos legais foram estabelecidos nessa norma e diversos institutos legais foram suspensos, não que houve revogação. A partir do momento que a Lei 14.010 deixa de viger, todas essas normas que foram suspensas voltam a ter a sua eficácia efetiva que tinha antecedentemente a Lei 14.010. Por exemplo, ela suspendeu a prescrição, suspendeu decadência, estabeleceu o regramento especial para as Assembleias Gerais, né, inclusive o edital com prazo menor, e ela limitou essa excepcionalidade até 30 de outubro de 2020. Ela trata de relações de consumo, trata de locações de prédios urbanos, etc., trata de condomínio. Então, é uma lei que tem a sua importância nesse aspecto. Não tem, digamos assim, especificamente uma relação trabalhista, né? Mas ela tem a sua importância em função desses princípios, dessas regras que ela suspendeu, que eu mencionei aqui. Aí temos nós falamos na medida provisória 936, que foi convertida na Lei 14.020, de 6 de julho. Quer dizer, a medida provisória de 936 estava em vigor, estava exercendo todas as suas funções de eficácia, e foi convertida na Lei 14.020. Essa lei,
na verdade, é a nossa cartilha hoje. Ela institui um programa emergencial para a manutenção do emprego e renda. E ela dispõe sobre medidas complementares. É de uma magnitude espetacular que talvez é única no mundo. Eu até vou mencionar para vocês, para lembrar, que eu estava assistindo na televisão uma entrevista com o CEO de uma montadora multinacional e o apresentador perguntou para ele se a montadora teria demitido. Ele respondeu: não demitimos ninguém e não vamos demitir até dezembro. Ele disse assim, em função de uma grande legislação, de uma norma extremamente relevante, importantíssima. Aí ele falou na medida provisória 936 de 2020. Aí ele disse assim, essa é uma norma sensacional que o governo editou e que está preservando emprego e renda. Aí o apresentador, não sei se queria ver se pegava ele no contrapé, disse assim, mas em outros países não tivemos outras normas similares ou melhores, disse assim, pode ser que similar, melhor não. Essa, para nós, para mim, foi uma norma que não tem, talvez, igual no mundo. Se tiver, no máximo, igual. Até ele mencionou depois da Alemanha, mas deu muita ênfase a essa medida provisória, que hoje é a Lei 14.020, que trata exatamente desse programa. Então, trata ali todas aquelas regras de suspensão do contrato de trabalho, né? Além da suspensão, também tem a parte da redução da jornada de trabalho e tem toda uma questão financeira que está atrelada ao seguro-desemprego, sem prejuízo de um empregador pagar a diferença. O governo paga uma parcela e o empregador, se for o caso, conforme ajuste, ele pode até complementar o salário do empregado. Mas é um programa que o governo assume, financiado pelo Tesouro Nacional. Ela teve no início, se esperava assim, que em 90 dias o assunto seria resolvido. Não foi resolvido. No passado, os 90 dias, ela foi prorrogada para 120 dias pelo decreto 10.470. Depois disso, ela foi ainda prorrogada, ela sofreu uma outra prorrogação, de maneira que hoje ela está, digamos, somando desde o início, ela tem um prazo de eficácia dessa norma de 180 dias. Quer dizer, dá um prazo bem razoável para que os empregadores, na época e até recentemente, né, possam tomar algumas medidas em relação a ela. Essa lei em tese, digamos assim, ela que praticamente está sendo, digamos, o parâmetro oficial para a manutenção do emprego e renda do trabalhador. Então, o impacto financeiro, o impacto social será bem amenizado graças a essa medida legislativa. Depois disso, nós tivemos a conversão da medida provisória 944. Essa medida provisória ela é um pouco mais genérica, não é específica da área trabalhista. Ela foi convertida na Lei 14.043, mas ela traz uma série de benefícios e proposições com vista a dar algum suporte aos agentes econômicos
destinado exatamente à folha de pagamento do salário dos seus empregados. Todas essas normas que nós comentamos aqui, na realidade, elas são normas que estão presentemente em vigor, muitas delas transitórias, algumas delas estão especificamente referindo que têm vigência até outubro, outras falam que a vigência vai até dezembro, tudo na perspectiva de que a pandemia será, em um determinado momento, controlada, né? Mas é um programa bem interessante. E aí nós precisamos nos lembrar de que, concomitante, ou melhor, juntamente, ou seja, com essas medidas emergenciais, nós temos que nos lembrar que a própria consolidação da lei do trabalho sofreu uma alteração há 2 anos atrás, e essa alteração deu uma nova visão, uma nova estrutura, né, para as relações de trabalho. E são normas que estão ainda numa fase de maturação. Muitas vezes o empregador ainda não tomou a consciência da importância dessas normas, muitas vezes deixa de aplicar. Mas muitos estão já aplicando essas novas regras e, consequentemente, estão tendo uma relação trabalhista muito mais amistosa com os seus empregados. Em tese, eu fiz aqui um resumo. Tem 10 minutos. Nós fizemos aqui um resumo do que mais nos interessa, mais nos afeta, né? Não sei, talvez as perguntas que possam surgir nós possamos fazer alguma implementação. Mas, juridicamente, em tese, é isso, né? Agora, na parte prática, aí o empregador é que terá que ter a competência de adotar essas regras que estão aqui disponíveis para todos nós. É isso. Da minha participação, em termos de fazer uma apresentação, seria essa, e fico à disposição. Agradeço, doutor Vanderlei, a sua exposição. Com certeza teremos perguntas do nosso público, e como está determinado, passo a palavra imediatamente para o nosso colega, amigo, José Spig, para que faça a sua exposição. Por favor, José Spig. Boa noite, Ricardo. Boa noite, doutor Vanderlei, Astrid, e boa noite aos senhores e senhoras que estão nos prestigiando com a sua assistência. Inicialmente, quero agradecer, em nome do Sindicato dos Serviços Notariais do Estado do Rio Grande do Sul, o convite pela Fundação Enori para participarmos dessa conversa, digamos assim, sobre esses efeitos, sobre as consequências da pandemia no aspecto laboral, aspecto trabalhista, junto aos serviços notariais e registrais. Eu tenho uma apresentação, passar alguns slides e aí nós vamos comentando. Só vou aguardar entrar. Ele não está aparecendo para mim aqui, não está visível. Acho que está carregando.
solicito que todos aguardemos um minuto para que o doutor Spick reconecte conosco, porque parece que ele perdeu a conexão. Alô? Eu não estava visualizando os slides, vocês não estavam me ouvindo? Agora não, agora eu escuto na plataforma, só sua câmera não está aparecendo. Se eu puder abrir a câmera... Ah, tá, eu estou tentando abrir. Tá. Uhum. Abaixo do seu slide deve ter o botão de avançar que eu lhe mostrei antes. Tá, tem sim, estou vendo. Perfeito, então. Ótimo. Ah, tá. Uhum. É que ele estava travado aqui para mim. Tudo bem, então. Vamos lá, então. Bom evento. Ah, tá. Obrigado. Senhores e senhoras, desculpa aí o imprevisto, é que travou aqui para mim, eu não conseguia dar seguimento. Como falei, nós vamos fazer, então, passar alguns slides sobre o tema as mudanças nas relações de trabalho pós-Covid-19, reflexos para a área extrajudicial. Assim como o doutor Marcelino já falou, é só uma questão de situar, de contextualizar, o que é a Covid-19. Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies diferentes de animais, incluindo camelos, gado, gatos e morcegos. Raramente os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como exemplo o MERS-CoV e o SARS-CoV. Recentemente, em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o qual foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variado de infecções assintomáticas a quadros graves. Então, o que é a Covid e o coronavírus? A pandemia, vamos falar agora sobre a pandemia da Covid-19 no mundo. O que eu trago? Eu trago aqui alguns números. São dados que eu levantei ontem à noite. Então, aqui nós podemos ver que no mundo, ontem à noite, tinha 25 milhões de casos de coronavírus. E óbitos, 844 mil óbitos. A pandemia da Covid-19 no Brasil. Como estão? Então, também dados de ontem à noite, no Brasil. 3.847.000 casos e 120 mil mortes. Essa era a situação no Brasil da pandemia. E no Rio Grande do Sul, também dados coletados ontem. 124 mil casos e 3.395 óbitos. Essas consequências da pandemia no nosso estado. Prosseguindo. Aqui é um quadro do sistema de bandeiras, que todos é sabido de todos, que aqui no Rio Grande do Sul tem os colegas que estão assistindo peças de outros estados, mas aqui nós adotamos o sistema de bandeira, que é bandeira amarela, laranja, vermelha e preta. Esse era a situação das bandeiras da última sexta-feira, e hoje, à tardinha, foi confirmado, e me parece, a informação que eu tive, que Porto Alegre saiu da bandeira vermelha, que já vinha há quase 2 meses, e entrou na bandeira laranja. Então, essa é a situação do estado do Rio Grande do Sul, situação de sexta-feira, o último anúncio das bandeiras, que hoje teve algumas alterações.
Com relação, então, aos efeitos concretos, né, eu gostaria de focar mais a minha manifestação nos efeitos concretos da pandemia nos serviços notariais e registrais. Então, nas serventias extrajudiciais. Nós temos no estado 770 serventias. Nessas serventias, nós temos envolvidos ou agentes 770 serventias, onde nós temos titulares, interinos, temos prepostos, temos prestadores de serviços envolvidos e os usuários do serviço, que é a nossa clientela. Então, você pode ver que é um número significativo. Aqui eu trouxe, eu vou pegar o outro computador para ver melhor, acho que não estão muito pequena as imagens, vou tentar abrir aqui no outro. São alguns atos. Eu vou falando as minhas anotações aqui, a gente vai acompanhando. O que eu elenquei aqui? Eu elenquei uma série de normas editadas pelo CNJ e pelo nosso Tribunal de Justiça a respeito, envolvendo as serventias extrajudiciais e a pandemia, consequências normativas referentes à pandemia com efeitos nos serviços notariais e registrais. Nós temos a recomendação 45 do CNJ, de 17 de março de 2020, então começamos a primeira norma 17 de março de 2020, a recomendação 45, onde então ela dispõe sobre medidas preventivas no âmbito das serventias extrajudiciais. Então, onde ela determinou que o CNJ autorizou as corregedorias, melhor dizendo, as corregedorias estaduais, a suspender ou reduzir o horário de expediente, autorizar o trabalho remoto dos colaboradores, a designar regime de plantão. Então, essa é a primeira norma de 17 de março. Na sequência, nós tivemos a resolução 3 aqui do nosso Tribunal de Justiça, onde também ela citou as serventias extrajudiciais, onde ela disse que as atividades e serviços notariais e registrais serão regulados pela Corregedoria Geral da Justiça. Então, com relação a esse assunto, ela se reportou, ao disciplinar a questão no judiciário, o assunto do funcionamento judiciário, ela autorizou expressamente, digamos assim, que os assuntos relacionados aos serviços extrajudiciais fossem disciplinados pelas corregedorias. Depois nós temos na sequência o dia 9, o dia 19 de março, nós temos o provimento 9, que foi o primeiro provimento da nossa corregedoria a respeito do assunto, onde determinou o fechamento dos serviços notariais e registrais temporariamente. Então, com esse provimento, nós até então estávamos funcionando, estávamos prestando atendimento normal aos usuários, mas a partir do dia 20 de março até o dia 31 de março, nós tivemos que fechar os serviços. E o artigo 2º desse provimento determinou que o atendimento das medidas urgentes previstas em lei deverá ocorrer pelo regime de plantão ininterrupto, devendo permanecer pelo menos um preposto de cada serventia apto a abrir o cartório e efetuar o ato. Enfim, nesse período de 10 dias, que a terceira, que correspondeu ao dia 20 ao dia 31 de abril, então só casos urgentes e esse atendimento era conforme a situação, então estaria disponibilizado um preposto para abrir e atender, mas os serviços notariais e registrais ficaram fechados. Na sequência, nós temos o provimento 91, que ele saiu em 22 de março de 2020, onde então o provimento do CNJ, de 22 de março de 2020, onde ele prevê a suspensão do atendimento presencial ao público, determinado pelas autoridades, e tal atendimento poderá ser substituído por atendimento remoto através de e-mail eletrônico, ou plataformas, etc. e tal. Então, este provimento do CNJ veio também suspender e autorizar o atendimento por outros meios remotos, digamos. Depois, na sequência, em 25 de março, meio chatinha essa questão, mas só uma cronologia dos atos normativos. 25 de março de 2020, nós tivemos aí o provimento 92 do Corregedor Nacional de Justiça, onde tratou sobre assuntos relacionados aos registros de nascimentos.
Também o provimento 93 do Conselho Nacional de Justiça, de 26 de março, também tratou desses assuntos relacionados a registro de nascimentos e óbitos. E, na sequência, 28 de março de 2020, nós tivemos outro provimento, então, 94, também do CNJ, onde, então, ele, considerando que o serviço extrajudicial do registro de imóveis é essencial para o exercício do direito fundamental, propriedade, etc. e tal, então, esse provimento ele veio normatizar o atendimento nos registros de imóveis. E, então, nesse provimento, trouxe algumas regras a respeito do atendimento dos registros de imóveis. Esse provimento saiu em 28 de março. Nós continuamos com o expediente com os serviços fechados. Na sequência, então, foi editado o ato dia 30 de março, foi editado o provimento 11 de nossa corregedoria, onde, então, ele prorrogou até o dia 30 de abril o fechamento dos serviços, e ele trouxe a previsão de plantão, de atendimento com plantões, onde, então, permitiu que houvesse atendimento, plantão presencial de no mínimo 2, no máximo 4 horas, a critério do responsável, e o expediente seria das 12 às 16. Então, com este ato que começou a vigorar a partir de 1º de abril, os serviços notariais e registrais puderam reabrir, mas com plantões. E esse ato ele trouxe também já algumas regras a respeito também diz respeito ao controle, como seria o trabalho, enfim, nas serventias, como seria esse plantão presencial. Então, a realização de atendimento presencial a usuários, individualmente, na proporção de um usuário por funcionário, limitação a, no máximo, 30% dos funcionários na serventia, mantendo distância, realização de rodízio, manutenção das dependências higienizadas. Prosseguindo, veio o provimento 12. 1º de abril foi editado o provimento 12, onde ele também previu essa questão do atendimento das 12 às 16 horas, onde, então, poderiam ser os casos de urgências, porque até então nós poderíamos atender, mas casos de urgência, e aí ficava, dependendo da situação, urgências previstas em lei. Urgências previstas em lei, basicamente, seria relacionado ao registro civil das pessoas naturais. Então, os outros serviços praticamente não tinham como atender. Então, esse provimento ele veio trazer a possibilidade de atender que os casos de urgência, melhor dizendo assim, fossem examinados pelo tabelião, pelo registrador. Então, ele teria autonomia para examinar esse caso, e não se reportar aos juízes de diretor do fórum para que autorizasse o atendimento. Então, nos deu uma liberdade de poder avaliar a necessidade e urgência do caso, e, então, fazer o atendimento ou não. Isso a partir de 1º de abril. Depois, nós tivemos, na sequência, também em 1º de abril, saiu o provimento 95 do CNJ, e esse provimento, o que ele trouxe? Nos considerandos dele, ele salientou o seguinte, que os serviços notariais de registro são essenciais para o exercício da cidadania. Então, neste provimento 95 do CNJ, ele trouxe a questão, deixou expresso que os serviços notariais de registro seriam serviços essenciais. E isso foi digamos assim, um reconhecimento do nosso trabalho e da prestação do nosso serviço, de modo a que permitir, então, o funcionamento do serviço. E aí trouxe algumas outras regras, que depois também foram recepcionadas pelas normas estaduais. Também trouxe regras sobre o funcionamento, sobre como deveria ser atendido o público, manter o distanciamento nas serventias, entre os usuários do serviço, entre os prepostos, enfim, todos esses cuidados, disponibilizar álcool em gel, a questão da própria limpeza da serventia. Em 27 de abril, nós tivemos mais um provimento do CNJ em que ele prorrogou simplesmente os prazos, que até então eles vinham concedendo prazos, definindo os prazos de funcionamento. O provimento 97 de 27 de abril também do CNJ disciplinou a questão
da intimação nos tabelionatos de protesto, e esse provimento é interessante porque ele com essa norma, ele permitiu também que fosse realizado atos de intimação à distância, e isso também preservando a saúde dos colaboradores dos tabelionatos de protesto. Então, a preocupação também sempre grande preocupação nos atos normativos a respeito da saúde dos colaboradores e também dos titulares. Na sequência, o provimento 98, de 27 de abril de 2020, também do CNJ. Esse provimento é no sentido de permitir a adoção de outros meios de pagamento, então autorizou que nós adotássemos cartão de débito, crédito, emissão de boletos, tudo com o objetivo de evitar também essa circulação de dinheiro em espécie, que a gente sabe que as notas, as cédulas e moedas, enfim, são altamente... em termos de sanidade, elas transmitem, conduzem, então, pode conduzir o vírus, assim como... Então, esse é interessante também que nos permitiu a adoção de outros meios de pagamento e incentivando a utilização, não no recebimento de dinheiro em espécie. Na sequência, nós temos ainda, passando para o segundo slide, depois os senhores, vai ficar esse material disponível, os senhores vão poder verificar essas lâminas. Aí nós temos o provimento em 29 de abril de 2020, provimento 17, que ele regula no estado do Rio Grande do Sul o atendimento do plantão dos serviços notariais e registrais. Então, com base no provimento 94 e 95, então esse provimento veio trazer algumas regras sobre o atendimento, também recepcionando, digamos assim, aquelas normas do CNJ. Na sequência, em 15 de maio, veio o provimento 99 do CNJ, onde prorrogou os prazos, prorrogou a vigência das normas, melhor dizendo. Na sequência, temos o provimento 18 de nossa corregedoria, em 15 de maio, também prorrogando o prazo de vigência das normas. E chegou o provimento 21, que eu julgo, assim, dos atos nossos, assim, aquele que nós estamos, digamos, a nossa orientação para hoje efetuarmos nosso atendimento para o expediente nos serviços notariais e registrais. Então, as regras de atendimento, disciplina do plantão. Então, nós temos plantão presencial, plantão à distância, onde ele permitiu, então, também definiu também a questão de percentuais de funcionários trabalhando e trazendo regras ali de atendimento e de distanciamento e preservação à saúde dos envolvidos nesses atendimentos. Na sequência, em 12 de junho, tivemos o provimento 105 do CNJ, que também prorrogou o prazo de provimentos. Prosseguindo, o provimento 25 de nossa corregedoria, que prorrogou o provimento 21 até 31 de dezembro de 2020. Então, o provimento, os atos, as normas do provimento 21, melhor dizendo, ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2020. Temos ainda em 22 de junho de 2020, da Conselho Nacional da Justiça, da Corregedoria do Conselho Nacional da Justiça, a recomendação 46. Por que eu trago ela aqui? Porque ela tem relação com o advento da pandemia, onde ela dispõe sobre medidas preventivas para que se evite atos de violência patrimonial ou financeira contra pessoa idosa. Então, o CNJ ele trouxe essa recomendação de que nós, tabeliães, nós, registradores, devemos atentar nesse momento nos atendimentos que fizermos, nos atos que nos forem solicitados e que envolvam pessoas idosas, a respeito se sempre a gente toma os cuidados necessários, enfim, de orientação, de esclarecimento, de verificação da vontade da pessoa, mas, assim, neste momento é um momento, então, mais crítico, então, onde eles estão mais vulnerosos. Todos nós estamos mais vulnerosos, mas os idosos mais considerável ainda. Então, o CNJ, com essa preocupação, nos recomendou que nós tomássemos cuidados e orientássemos. Então, e ele salienta aqui também um fato importante para serviços notariais e registrais, nos considerando, ele diz, considerando o relevante caráter preventivo dos serviços notariais de registro.
Na sequência, temos o provimento 31. Esse provimento tem relação, embora não tenha uma relação direta também com o evento, pandemia, mas é um provimento que saiu durante a pandemia, que ele veda a contratação de prepostos nos serviços notariais de registro por meio de empresas prestadoras de serviço. É a terceirização, conhecida terceirização. Então, essa norma da nossa corregedoria, que foi editada agora no mês de julho, em 23 de julho, que é o provimento 2031, ele determina expressamente que as serventias extrajudiciais não poderão terceirizar o serviço. Mas que serviços são esses? São serviços, as atividades, serviços compreendidos na atividade meio, na atividade fim. Então ficou essa dúvida. E como ela traz também, esse provimento traz uma norma prevendo que eventuais contratações com empresas terceirizadas deveriam ser extintas no prazo de 30 dias, então a Noreg do Rio Grande do Sul e o Fórum das Entidades Notariais Registradas do Rio Grande do Sul fizeram uma consulta para a Corregedoria a respeito da extensão desse provimento. E essa semana passada saiu a resposta da Corregedoria dizendo que o que está vedado, realmente não poderia ser diferente, é atividade fim, não podemos terceirizar a atividade fim. Atividade meio, serviço de limpeza, segurança, TI, enfim, serviços contábeis, assessoria contábil, esses não tem problema, esses pode terceirizar, pode contratar empresa. Mas a atividade fim, não. Então, não, com relação à nossa atividade em fim de desenvolvido nos serviços notariais e registrais, não pode ser terceirizada. E, por fim, nós temos o provimento 33 da nossa corregedoria, saiu 17 de agosto, onde ele, então, a nossa corregedoria já tinha determinado, lá, se não me engano, no 21, a vinculação, isso, 21 já tinha determinado a vinculação ao modelo de bandeiras adotado pelo nosso Estado, então, nosso expediente ele ficava vinculado ao sistema de bandeiras, onde, então, na bandeira laranja, bandeira amarela e laranja tinha um percentual de trabalhadores, a bandeira vermelha outro, e o horário de expediente também diferenciado, a bandeira preta outro. Então, esse provimento 33, também atendendo a um pedido da Noreg, RS e do Fórum das Entidades que representam o Serviço Notarial Registrado do Rio Grande do Sul, a Corregedoria, então, aceitou, acolheu esse pedido das entidades e ela, então, digamos que estendeu em razão de que aquele sistema, embora vinculado ao sistema de bandeiras, mas estava havendo dificuldade no atendimento, formando filas. Então, com este provimento 33, a Corregedoria autorizou que ampliasse o horário de atendimento. Então, nas bandeiras laranja, amarela e vermelha, o atendimento ele pode ser prestado das 9 da manhã às 17 horas. E pode se manter simultaneamente 75% dos colaboradores. E nas bandeiras pretas, no caso bandeira preta, graças a Deus não tivemos ainda no Estado, espero que não tenhamos, 50% dos colaboradores. Então, esse provimento 33 que hoje se encontra em vigor. Então, senhores, eu só quis fazer uma retrospectiva das normas do CNJ, nossa corregedoria e do tribunal, que tiveram relação direta com os serviços notariais e registrais neste período de pandemia. Com esse título, Impacto da Covid-19 na Atividade Notarial e Registral, eu queria colocar, então, alguns tópicos aqui a respeito do que impactou, do que influenciou, do que implicou a pandemia de forma direta, então. Manter funcionando o serviço essencial. Então, esse é um desafio que nós, tabeliães, registradores, nós tínhamos que manter funcionando o serviço, por ser um serviço essencial, reconhecido pelo próprio CNJ, mas também atender de forma de que se evitasse o contágio pelo coronavírus, né, de titulares, colaboradores, usuários do serviço, e também mantendo-se o distanciamento social, porque se adotou esse critério de distanciamento social como uma forma de prevenção, de diminuir a incidência, enfim, a transmissão. E também, então, como, digamos, desafio, cumprir as normas restritivas. Então, assim, manter funcionando o serviço,
fazer tudo para evitar contágio, manter esse distanciamento social, cumprir as normas restritivas e, acima de tudo, zelar pela saúde dos pré-postos, prestadores de serviços e usuários. Também são, digamos, desafio que nós tivemos com alteração de horários, onde nós trabalhamos, ficamos um período fechado, 10 dias, trabalhamos um período das 12 às 16, outro período das 10 às 16, retornamos alguns casos em função da bandeira e da bandeira vermelha das 12 às 16, e hoje nós estamos com o horário das 9 às 17 horas. Mas, enfim, essa alteração do horário fez também com que nós tivéssemos fazer ajustes nessa prestação do serviço, na atividade de nossas serventias, e também o aspecto da realocação dos pré-postos prestadores. Como os senhores viram, nós tivemos em vários momentos vários quantitativos de pré-postos trabalhando simultaneamente. Então, de forma que mantivesse distanciamento, então, e a redução da receita, que também um fator que influenciou, então, impactou nas serventias, porque tivemos período fechado, períodos com redução de horário, com redução de funcionários, às vezes, queira ou não queira, isso influenciou no atendimento, porque muitas vezes, vejo, por exemplo, as pessoas queriam ser atendidas, mas a gente não tinha como atender mais pessoas, por causa do horário restrito, por causa da redução de funcionários, em razão da necessidade de manter esse distanciamento e as medidas sanitárias, enfim. E então, esses, digamos, foram desafios que nós tivemos de manter funcionamento, evitar o contágio, distanciamento social, cumprir as normas, zelar pela saúde, trabalhar com essa alteração de horário, realocar os pré-postos, enfrentar essa redução da receita, porque as despesas continuaram existindo, né? Na sequência, nós temos plantão presencial. Coloquei esse tópico, cuidados preventivos. Então, o que o provimento 21, ele, então, voltando-se para o lado da saúde, enfim, da saúde dos pré-postos, dos titulares, dos usuários do serviço. Então, o provimento 21, ele trouxe regras nos artigos 3º, 4º e 5º, e essas regras hoje, já tinha algumas regras para atos anteriores, mas essas regras que estão vigendo atualmente, eu entendo que são do provimento 21, porque os provimentos posteriores não alteraram isso. Teve alteração no 21, mas não foi com relação a esses artigos. Então, o que ele proibiu? Uso obrigatório de máscara de proteção ou escudo facial para todos. Então, todos, independente de titular, usuários, colaboradores, todos, então, têm que, durante o atendimento, estarem protegidos. Atendimento individual na proporção de um usuário por funcionário. Evitar aglomeração, manter a distância mínima de 2 metros, agendamento prévio. Então, todos esses critérios aqui, também como forma de se evitar a aglomeração de pessoas. Então, com esses critérios de atendimento. Distância mínima de 2 metros pré-postos. Então, também foi expresso sentido que tanto distanciamento entre pré-postos e usuários, quanto entre pré-postos. Então, inclusive, esse provimento previu, se for o caso, readequar o mobiliário, enfim, para tentar manter esse distanciamento. Realização de rodízio entre os pré-postos, mantendo-se afastado do trabalho presencial os maiores de 60 anos, os grupos de risco ou os sintomáticos. Então, esses colaboradores devem ficar afastados do serviço. Né? Os maiores de 60, os sintomáticos, que estejam com sintomas, e aqueles do grupo de risco. Manutenção das dependências higienizadas de hora em hora. E oferecimento de álcool gel aos funcionários e usuários, também no sentido de prevenção. Suspensão da prestação de serviço do registro civil das pessoas naturais nos postos de atendimento junto a hospitais. Então, essa suspensão da prestação também, porque a gente sabe que o objetivo dessa norma é no sentido de também preservar os colaboradores em razão do alto risco dessas unidades hospitalares de contágio. Diligências externas também, então disciplinou, diligências externas também, forma de preservar a saúde dos colaboradores. Continuando, efeitos da Covid nas relações de trabalho.
Então, o que eles com esse tópico aqui, quais os efeitos dela? Como nós enfrentamos, tabeliões registradores, como enfrentamos as dificuldades desse período, como estamos enfrentando. Então, teletrabalho, home office, o doutor Marcelino já falou esse assunto, da possibilidade, as normas, tanto o CNJ da Corregedorias flexibilizaram isso, incentivaram o teletrabalho, então nós podemos adotar teletrabalho, não estamos sujeitos também a certas limitações ou regramentos previstos na consolidação normativa notarial registral, isso está expresso em provimentos, então nós podemos adotar o teletrabalho com essa liberdade, digamos, para fazer, para utilizar deste instrumento onde os nossos colaboradores à distância poderão fazer o seu trabalho, não precisa comparecer à serventia, e assim está se preservando também do eventual contato. Escala, revezamento dos prepostos, também foram incentivados pelos atos normativos, a utilização de escala, como tem no quantitativo limitado, não podemos trabalhar com 100% dos nossos colaboradores, então é incentivado a realização de escala ou revezamento dos prepostos, de forma a que se consiga atender este critério e também se tenha como, né, utilizar todos os colaboradores. Antecipação de férias, aí nessas medidas já faladas pelo doutor Marcelino, então, antecipação de férias também é um instrumento que estamos utilizando. Suspensão dos contratos de trabalho também se utiliza. Redução da jornada e dos salários também são instrumentos que utiliza, porque com a redução no horário de atendimento, com a redução do quantitativo presente, nós temos que, então, encontrar soluções para como fazer o quê, enfim, como resolver a situação desse excedente de funcionários, né, que não podem comparecer, que estão vinculados, e por último, rescisões, né, que é um meio mais drástico, mas não podemos ignorar que houve rescisões, né, nos serviços notariais, em função de tudo que eu já falei, que é das limitações de horário, restrições no atendimento, redução de pessoal trabalhando concomitantemente, e também da própria redução na receita que isso impactou. Tem serviços que passaram a faturar 25% do que faturavam, então os senhores veem que foi um impacto muito grande, sem falar um período fechado também, né? Hoje, aos poucos, os serviços vão se recuperando, principalmente em função do provimento 33, que nos permitiu ter um horário maior de atendimento, mas ainda nós estamos com restrição ainda no quantitativo de pessoal, e esse quantitativo, esses 25%, nós podemos utilizar só 75%, vamos falar de bandeira vermelha, laranja e amarela, né? Então, nessas bandeiras, podemos utilizar só 75% do quantitativo dos colaboradores presentes ao mesmo tempo. Então, tem esse excedente. Então, como resolver esse excedente? E, infelizmente, houve situações de rescisões também em função de tudo isso. Prosseguindo, o que acontece? Nós, nos sindinotais, nossa diretoria, eu e os demais diretores nos assumimos a diretoria do Sindinotais final de junho, então essa nossa gestão iniciou agora e aí também em meio a essa situação já da pandemia e tal. Então, o que nós decidimos? Decidimos, então, a nível de diretoria Sindinotais, vamos fazer uma pesquisa, uma enquete, enfim, para saber de forma concreta onde está impactando, como está impactando nas relações de trabalho essa pandemia. Então, a gente sabia de antemão que teve demissões, que teve antecipação de férias, enfim. E aí nós fizemos uma pesquisa, foi algo meio rápido, assim, realizada pelo Sindinotais. Quem apoiou o CNBRS, que é o Colégio Notarial Brasil, Seção do Rio Grande do Sul, e o IEPRO-RS, Instituto de Protesto do Rio Grande do Sul. Eles nos apoiaram ao enviar, através para seus associados, essa pesquisa. E como era uma pesquisa promovida pelo Sindinotais, então, que o Sindinotais representa os tabeliões de notas e de protesto do Rio Grande do Sul, então ele ficou focado nos tabelionatos. Então, daí, tabelionatos versus pandemia.
Público-alvo, então, foram os tabeliães de notas e ou de protestos. Meio utilizado, aquele formulário de perguntas do Google foi o instrumento que nós usamos para fazer essa pesquisa. E foi enviado por e-mail, né, através dos e-mails fornecidos pelo Sindinotários e também pelo CNBRS e pelo IEPRO. E esse período de consulta foi de 3 de agosto a 17 de agosto de 2020, e nós tivemos a resposta de 105, né, que para nós foi gratificante. Então, quero já agradecer aqueles que responderam a nossa pesquisa, de modo que nós tivéssemos a possibilidade de ter, pelo menos, essa resposta concreta, digamos assim, da situação que nós já sabíamos que impactou, mas nós queríamos ter números até para também poder, né, balizar, né, eventuais, né, atos das entidades. Nessa pesquisa, então, 105 responderam, desses 105, 46% foram tabeliões de notas, 16 tabeliões de protesto e 37% tabeliões de notas e de protesto. Tentando passar aqui, mas... Um pouquinho, senhores. Estou tentando passar o slide. Agora sim. Nessa pesquisa, questionamos, então, os que estavam respondendo, quantos colaboradores eles possuem, né? Então, 47% tinham entre 1 e 5 colaboradores. Entre 6 e 10 colaboradores, 19%. Entre 11 e 20 colaboradores, 19%. Então, de 1 a 5 foi a grande maioria, 47% dos que responderam têm até 5 colaboradores. 19 de 6 a 10 e 19 também de 11 a 20. E mais de 30 foi 9,5% mais de 30. E o menor número foi entre 20 e 30 dos que responderam, dos 105 que responderam. A pergunta: qual o percentual de rescisões de contratos de trabalho você efetuou em decorrência dos efeitos da pandemia? Então, 67% responderam que não rescindiram contratos. 11% responderam que de 1 a 5% do quadro rescindiram. 9,5% responderam que de 6 a 10% do quadro houve rescisões. E também cerca de 9%, mais de 20%. Mas, enfim, isso foi ficamos felizes com essa resposta, porque isso demonstrou que a grande maioria, 67% dos serviços notariais registrados no Rio Grande do Sul, não rescindiram contratos. E isso é uma boa informação, uma boa notícia, que tentarem, apesar das dificuldades, manter o seu quadro, né? Mas houve aqueles que tiveram que rescindir. Mas a grande maioria, cerca de 2/3, não rescindiram. Já passou o slide. Em razão da edição de atos normativos do CNJ e pela Corregedoria Geral de Justiça que implicaram no fechamento das serventias ou restrição no horário de atendimento, você fez antecipação de férias? Então, perguntando a respeito das férias. Então, 62,9%, quase 63%, sim, anteciparam férias. Então, como falei anteriormente, eram meios que nós tivemos, né, tínhamos à disposição para tentar contornar esse problema da dificuldade de redução no horário expediente, redução de quantitativo. Então, 63% concederam férias aos seus colaboradores nesse período.
Outra pergunta. Em razão de tais restrições ao funcionamento das serventias, você suspendeu contratos de trabalho? Então, também, vamos falar para o doutor Marcelino, essas medidas governamentais, suspensão dos contratos de trabalho, com o pagamento desse benefício assistencial. 67% não suspenderam e 32% suspenderem. Então, com relação a este assunto, a suspensão, 1/3 só dos serviços notariais, melhor dizendo, só 1/3 dos serviços notariais suspenderam os contratos de trabalho. A grande maioria tentou contornar, tentou utilizar outros meios para alocar, digamos assim, esse excedente de funcionários. E reduzir a jornada de trabalho e salários, então 58% reduziram a jornada de trabalho e salários. Então, como a gente vê, rescisões foram menos, suspensão do contrato de trabalho foram menos, mas a redução da jornada de trabalho e salários foi um instrumento que foi bastante utilizado pelos serviços notariais no Rio Grande do Sul. Senhores, com isso, então, encerro a minha exposição. Fico à disposição para perguntas. Desculpe aí alguma falha. Eu tive um pouco de dificuldade aqui de passar, acho que a minha conexão não está ajudando muito aqui. Mas, assim, queria deixar essa informação e, principalmente, trazer essa informação dessa pesquisa que nós fizemos e que foi algo feito às pressas, mas a gente pôde ter, assim, uma certa... digo radiografia, mas algumas informações mais concretas do enfrentamento, digamos, da pandemia no que se refere a essa questão de relações de trabalho. Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado, Spig. Muito ilustrativa a tua apresentação, as colocações muito claras. De imediato, eu passo para as perguntas. Nós temos uma pergunta para o Dr. Vanderlei Marcelino, que vem lá de Juí, Giovana de Quadros Martins Bortoli. A Giovana pergunta, com relação à determinação de afastamento do trabalho de colaboradores com mais de 60 anos, esse afastamento é com remuneração por conta do empregador? E se o funcionário quer trabalhar, qual é o seu entendimento? Eu não entendo, eu tenho a impressão que ela quer saber do teletrabalho, porque na lei... Não, é o maior de 60. Maior de 60 que eu tenho que mandar para casa. Não, mas o maior de 60, pela instituição normativa, ele pode praticar o teletrabalho em home office. Não está proibido. Aliás, essa talvez tenha sido a direção da medida, é um provimento do nosso tribunal. Isso não é da lei, né? Não está na lei. Na lei não trata de idade. As pessoas que se afastarem, home office, etc. e tal, tem todo aquele mecanismo de receber parte do governo, ou melhor, receber do governo a remuneração limitada ao seguro-desemprego que ele teria direito e, eventualmente, não obrigatória, o patrão pode complementar a remuneração dessa pessoa. Agora, no caso específico aqui, se ele está afastado, não sei se é isso mesmo, se está afastado por uma determinação da Corregedoria Geral de Justiça, ele continua sendo remunerado. Ele não perde a remuneração. Ele não deu causa ao afastamento. Seria uma sanção para ele pelo fato de ele ter mais de 60 anos de idade. Ela está colocando aqui, doutor, que não trabalha em home office, porque a pessoa é responsável pelo setor de reconhecimento de firmas. Então, a pessoa que trabalha no reconhecimento de firmas não tem como não ser presencial, né?
Não, e o caso dela é específico, então, né? Porque, digamos, no gênero, pode ser para o home office, mas tem situações, como agora mencionou, que não dá, não tem casa. É reconhecer filme em casa, né? Não tem. Não. Mas a pergunta, acho que a questão nuclear da pergunta é se vai receber a remuneração. A resposta positiva. Ele vai continuar recebendo a remuneração. É uma licença remunerada. Ela poderia adaptar uma redução, talvez, de horário, daí para diminuir o prejuízo no caso do titular do cartório. O senhor vê possível isso? Ele poderia adotar a mesma sistemática da lei, né? Redução. Ele poderia ou reduzir ou suspender o contrato, mas aí quem pagaria era o governo. Sim, a suspensão sim, mas quando se encerrar a suspensão, o prazo da suspensão, né, aí ou ela adapta... São 6 meses, né? São 6 meses. 6 meses. Era 120, depois 180, né? Era 60, depois 120, depois 180 na legislação, começou com aquela medida 936, que é a medida padrão, é a cartilha. Então, sim, a minha recomendação é que a pessoa, né, que fez a pergunta dê uma lida nessa medida provisória 936, que agora já é lei, é a lei 14020, que ali dá toda a sistemática de suspensão ou interrupção do contrato, né? Ela pode adotar aquelas mecânicas, porque essa lei, claro que ela está em vigor, mas ela não tem efeito retroativo. É daqui para frente. Se ela fizer alguma coisa, é daqui para frente, né? E os limites legais da lei, né? Mas aí sim, aí ela não tem esse ônus. Ela pode até não pagar nada, pode fazer a suspensão, mas aí quem vai pagar é o governo com base no que o empregado teria direito se fosse receber o seguro-desemprego. E, em alguns casos, o empregador, espontaneamente, implementa esse valor para que o prejuízo não seja tão grande. Agora, fora disso, que for pela portaria, pelo ato normativo da Corregedoria, que manda suspender, aí não tem essa de receber do governo, porque é um ato do Estado aqui, né? E aí ela tem que suportar os valores dessa pessoa como se em serviço estivesse. Pode fazer a suspensão do contrato. Ele pode fazer a suspensão, mas aí é daqui para frente, né? Sim, a suspensão seria a partir de agora, né? Se ela não fez... Porque ela tem que fazer tem toda uma política, tem todo uma sistemática, tem que fazer a comunicação ao Ministério da Economia, enfim, a partir do momento que ela adota o sistema e faz a comunicação, aí é daquela data que ela adotar, mesmo que o Ministério demore para informar, mas é a partir da data em que ela suspendeu o contrato que passa a receber a remuneração. E são milhares, milhões que estão recebendo. Eu tenho no meu caso particular, eu tenho uma pessoa nessa situação, mas como ela é do setor de escrituras, então ela está trabalhando em casa, em home office. Home office, está bem. Se adaptou bem, né? E até aproveito aqui para dizer que a minha outra substituta, a Alessandra, fala sobre a inovação, né? Essa inovação para nós do trabalho em home office. E aí ela pergunta também sobre os trabalhadores com mais de 60 anos que são aposentados, né? Porque quem é aposentado não tem condições não recebe do governo, né? Não recebe a suspensão. Mas ele é aposentado, mas está trabalhando, né? Aposentado, mas está trabalhando, tá?
Então, nessas circunstâncias, o que me informaram, e ela está perguntando isso, é que a pessoa não recebe a parte do governo na caso de suspensão do contrato de trabalho. Se houvesse a suspensão, ela não receberia nada do governo. Essa é a colocação dela. Olha, eu não li nada sobre isso, porque essa história da pessoa ser aposentada, ela não pode ter uma segunda aposentadoria. Então, esse é um princípio, né? Está na lei da Previdência Social. Mas aqui na lei que trata da suspensão do contrato de trabalho, da interrupção, enfim, essas regrinhas agora nessa lei especial, ela não impõe nenhuma limitação. Ela só diz o seguinte: essa pessoa é empregada, recebe uma remuneração mensal, porque a pessoa aposentada não está impedida de trabalhar com carteira assinada. Não está impedida. Ela só não consegue se aposentar a segunda vez. E tem mais, e ela contribui à Previdência Social. Bom, essa pessoa agora, em função da pandemia, deixa de receber, deixa de trabalhar ou em suspensão, eu entendo que não há nenhum empecilho jurídico para que ela receba essa participação do governo. O contrato de trabalho não tem nada a ver com a aposentadoria? Porque é um contrato completamente diferente, não tem nada a ver com a aposentadoria. Doutor, o seu microfone silenciou. Ah, silenciou sozinho, agora voltou. Isso. O senhor estava falando sobre seu entendimento de que não haveria, então, um empecilho de que a pessoa recebesse os benefícios da suspensão do contrato de trabalho, mesmo estando aposentada. Era isso, né? É porque a lei que trata dessa matéria especificamente, ela não colocou nenhum óbice. Se fosse o caso, ela diria. Ela não colocou nenhum óbice. E aonde a lei não prevê, não cabe o intérprete fazê-lo. Aí seria uma interpretação extra-legal. Então, do meu ponto de vista, nada interfere nesse recebimento do governo o fato de que aquele empregado tem aposentadoria. Vê como é importante a gente conversar com pessoas que conhecem, porque eu tive uma informação equivocada nesse quesito e acabei demitindo o funcionário por isso. Porque o que me informaram que ele não poderia, então, receber em função da suspensão, e a gente achou melhor, eu conversando com ele, de rescindir o contrato. Bem, né? É que a matéria também é um pouquinho ambígua, não dá para dizer assim que tu estás errado ou certo, a gente não tem uma absoluta certeza, né? Só que, mas em tese, estão falando em tese, não há empecilho legal para receber, né? Poderá até deixar de receber por uma interpretação extensiva. Querer fazer uma analogia com a aposentadoria. O cara aposentado não pode ter a segunda aposentadoria. Mas o cara aposentado pode trabalhar. A lei permite que ele trabalhe. É temporário, né? Não é nada permanente. Uma segunda aposentadoria seria algo permanente. Nesse caso da suspensão, não, é temporário. Temporário, exatamente. Ele vai voltar para a empresa. Sim. É por aí. Não sei se o SPIG tem alguma noção disso. Não, a respeito desse assunto, assim, doutor, eu também não tenho nenhuma informação. Liga a tua câmera. Ah, sim. Opa, parou? Liga lá embaixo aí, eu acho que... É que eu não estava visualizando vocês, aí por isso que eu desliguei. Assim, eu não tive nenhuma situação assim, até não tive caso concreto aqui também envolvendo a questão de aposentados e
maiores de 60 anos. Mas com relação à primeira pergunta da Giovana, realmente também concordo com os senhores, a alternativa, então, para se manter afastados, não significa que não possam trabalhar, só não podem estar na serventia, né? Presencialmente ali, trabalho, mas o teletrabalho, enfim, o home office eles podem fazer, né? Ou então, utilizar a suspensão do contrato de trabalho ou da própria redução de jornada não teria muito efeito, né? Porque ou trabalha em home office, né? Mas e as férias, né? Eu sei que se utiliza a antecipação de férias, suspensão de jornada, redução de jornada de trabalho, mas chega um momento que não tem, porque se utilizaram todos os instrumentos e os prazos, né? Exauriram, né? Mas é uma alternativa. Mas com relação a essa questão do aposentado, sinceramente, eu não tenho opinião formada e até também não tive nenhuma situação de ter tomado conhecimento com relação ao aposentado e os benefícios, né? Eu ouvi algumas questões, eu acho que na pergunta da Giovana isso também está incluído, e eu ouvi algumas manifestações aí e eu realmente não consegui me convencer do seguinte: mas se a pessoa com mais de 60 anos, mesmo assim ela quiser por vontade própria, ou seja, como se isso fosse algo da autonomia da vontade das pessoas, se ela quisesse mesmo assim trabalhar. Não, eu vou assumir o risco e quero trabalhar. O que o senhor acha, doutor Vanderlei? O que tu acha, Stig? Não, aí assim, como eu mencionei no início, não estou me referindo à lei federal, não tem essa possibilidade. Agora, é um instrumento normativo da Corregedoria, né, que estabeleceu. Eu entendo que a Corregedoria está falando de forma imperativa. Tipo assim, eu não tenho aqui o texto. Tipo assim, a pessoa com mais de 60 anos não pode trabalhar. Não pode, é imperativo. Né? Se fosse facultativo, diria, né? Diria. Então, se uma de novo. Cortou, acho. Agora voltou. Digamos o seguinte, o ato normativo da Corregedoria diz que não pode trabalhar. Se não pode trabalhar, é imperativo. Então, a serventia não pode descumprir essa regra. E se descumprir a regra, ela pode sofrer as consequências do desrespeito a uma norma do órgão que corrige, do órgão corregedor. E, ao mesmo tempo, pode, inclusive, criar uma situação de inadimplência, de desrespeito à norma, e o empregado poderá, o empregado poderá reclamar aquela história, né? Eu que quis, mas depois de uma reclamatória, não, ela exigiu que eu fosse trabalhar. Aí vão dizer assim, não, então tá, então vou dar uma indenização pelo dano moral por ter desrespeitado uma norma da Corregedoria Geral da Justiça. Então, do meu ponto de vista, é melhor não correr risco. Respeitar o que está escrito lá na norma editada pela Corregedoria. Ricardo e doutor Vanderlei, com relação a esse assunto, eu estava verificando aqui o artigo 3º do provimento 21, que está em vigor com relação a essa matéria. Ele diz o seguinte: além das determinações exaradas pelas autoridades de saúde locais, o plantão presencial nas serventias deverá observar os seguintes critérios: realização de rodízio entre os propostos, quando couber, mantendo-se afastados do trabalho presencial os maiores de 60 anos. Então, esse afastamento, pelo provimento da Corregedoria, seria o trabalho presencial. É que os provimentos falam em atendimento, em plantão presencial. Em resumo, nós estamos atendendo ainda em sistema de plantão, né? E o nosso atendimento é considerado como plantão, só que tem o plantão presencial e o plantão à distância.
E esse plantão presencial não admite... A linguagem, ela é imperativa, só que fala em presencial, porque pela idade está no grupo de risco. Isso, então, isso. Não expor essa pessoa a um contato com alguém que poderia até ser vetor, né, desse vírus. Então, o presencial, só o presencial, essa não pode trabalhar. Agora, nada obsta que se a mesma pessoa com mais de 60 anos, 70 anos ou mais, trabalhe em home office. A intenção da norma é essa mesmo, né, doutor Marcelino, é preservar essas pessoas, porque entende-se que o deslocamento dela para ir ao trabalho, né, ir à exposição durante o trabalho, já ouvi também colegas questionarem, mas se ele for trabalhar, mas ele ficar fazendo trabalho interno, não ficar em contato com o público, mas enfim, vai ter o deslocamento, vai ter o contato com os demais colaboradores e pela situação dele, digamos, vamos falar talvez em hipossuficiente, no sentido assim de maior risco, né, digamos, no sentido de um risco maior frente ao contágio, né, por ser grupo de risco, então, ao deslocamento. Eu acredito que seja essa a melhor interpretação, né, no sentido de manter afastado da serventia, né, mesmo que né, agora, se houver possibilidade de um teletrabalho, então, seria alternativa, né, mas não expor ele ao trabalho, mesmo sendo um trabalho interno, né, pelo risco. Né. Exatamente, concordo plenamente. E, aliás, uma boa medida de segurança, né? Uma boa medida. Sim. A Giovana agradecendo. Giovana, sim. Acho que foi atendida, digamos, a pergunta dela foi respondida. Acho que sim. Então, tá. Acho que sim, doutor Vanderlei Spig. Eu também eu concordo com vocês. A minha posição sempre foi essa. Eu levantei essa questão porque eu ouvi vozes discordantes, vozes contrárias a essa posição. Não, realmente. Eu acho que não se anda bem quando se admite uma pessoa com risco, porque eu acho que aí tem uma questão que é um pouquinho superior a tudo isso, que é a questão humanitária, né? Acho que a gente precisa ter muito cuidado com a questão que é humanitária. Olha, eu quero trabalhar, mas tu não podes trabalhar. Né? Então, eu acho que a gente tem instrumentos aí bem interessantes para se resolver isso aí. Mas, enfim, tem perguntas aqui. Meu celular está parando. Eu acho a pergunta da Silvia Graça bem interessante. A Silvia, sim, gostaria de ouvir sobre o futuro do home office pós-pandemia. Silvia Valentina Grassi, de Porto Alegre. O que acha, Spig? Posso falar depois. Assim, é uma experiência para nós, vamos falar em futuro no âmbito das serventias extrajudiciais. Né? Então, até então, embora houvesse possibilidade de adoção do home office, tem algumas regras, né, específicas e o que acabava dificultando, né, a adoção, enfim, e também nós não estávamos, né, não tínhamos ainda essa experiência de ter funcionários trabalhando à distância, né, nos serviços, nos tabelionatos, nos cartórios de registro. Mas, nesse ponto, alguma coisa boa, digamos assim, a gente tem que tirar dessa situação, né, desse momento. E eu acredito que a questão do home office é uma delas. Eu acho que tem casos que depende da atividade, como o Ricardo mesmo deu exemplo, depende do serviço a ser realizado. O home office é interessante, é uma alternativa, é um meio também que os tabelionatos e registros podem se utilizar e talvez, depois de tudo isso, continuarem ainda, né, com
utilizando-se deste instrumento. Claro, nós temos algumas regras ali, se não me engano, a consolidação traz regras, né, a ser seguidas em época normal, digamos assim, que, né, tem algumas regras sobre procedimentos a serem adotados, com o trabalho à distância. Isso também já vem lá desde os de normas do CNJ, que foram editadas 2 anos atrás, depois a nossa corregedoria também editou. Mas eu vejo como algo positivo o home office, né, neste momento, né, como uma forma de conciliar, de manter esse funcionário, né, trabalhando e evitar, às vezes, até uma situação de demissão por não conseguir realocar ele, né, pegando esse exemplo que nós estávamos falando antes, né, daquele que não pode, né, comparecer ao serviço mesmo, em revezamento, né? Então, é uma alternativa, é um meio, e acredito que seja algo que no pós-pandemia, e quando voltarmos à normalidade, espero que voltemos, que seja um instrumento que nós podemos explorar melhor, digamos assim, nessa relação empregador-empregado. Eu vejo o seguinte, a pandemia nos obrigou a adotar alguns mecanismos que nós já tínhamos à disposição. Por exemplo, o home office estava lá na lei, está lá na CLT desde julho de 2017. É o artigo 75A até o 75C. Então, ali fala sobre o teletrabalho. Dá todas as regrinhas, como é que é o teletrabalho, como é que é o home office. Então, o que aconteceu agora na pandemia? Na pandemia nos obrigou à utilização desse instituto um pouco mais abrandado pela legislação. Mas, afastada agora a pandemia, as pessoas vão ter uma experiência sobre home office. Agora, eu já falei com algumas pessoas em home office, aí disseram assim, eu nunca trabalhei tanto. Então, parece que a pessoa está trabalhando mais em home office do que quando estava lá. Porque está lá no escritório, está lá no tabelião, eles saem às 5 horas, bate o ponto, vai embora, esquece. Agora ele está em casa, está trabalhando 4 horas, 4h30, 5 horas, 5h30. Quando vê, tipo assim, eu vou dar conta do trabalho, né? Então, o home office, agora também existe a possibilidade de alguém trabalhar diferentemente, né? Aí é como se o patrão vai ver a produtividade da pessoa. Mas a pandemia, a dor, nos ensinou a gemer. Então, agora, talvez possamos pensar mais em home office do que antes. E está lá na lei, artigo 75A da CLT em diante. Fala, Colete. Mais alguma pergunta? Não, tem só uma colocação da Giovana sobre suspensão de contrato creio que de pessoa aposentada, tá? Ela diz, eu fiz uma suspensão, benefício de prestação continuada do RGPS e RPPS do trabalhador. O benefício não será devido. Foi identificado que o trabalhador recebe benefício de prestação continuada, RGPS ou RPPS. Conforme artigo 4º, artigo 4º da portaria 10.486, de 22 de abril de 2020. Tem auxílio do governo para as pessoas sem receita. Não, peraí. Está colocando. Então, ele está recebendo o benefício dos R$600. O benefício do governo, o BPC, que a minha mãe recebia. Não sei, nós teríamos que perguntar para ela. Não, essa é uma matéria assim que está um pouquinho mais complicada. Isso aqui envolve a questão previdenciária também, né? Não, é o seguinte, aí é que está. Quando a pessoa está desprovida de recursos, não tem fonte de receita, ou tem uma fonte de receita mínima, para ter um limite mínimo, meio salário mínimo, uma coisa assim, ela tem direito a receber do governo
um benefício, BBC que chama, né? BPC. Ela recebe esse benefício porque ela é uma pessoa desempregada, é uma pessoa que tem dificuldade financeira. Em tese, quando ela se habilita a receber agora do governo a suspensão, ela está se entregando, ela está confessando ao governo que ela não merecia aquele benefício. Mas o governo até foi bonzinho, manteve o benefício dela, mas não deu, na suspensão agora, não deu o complemento. Mas é que ela, em tese, não poderia trabalhar. Ou então, se trabalhar, ela teria que avisar o governo para deixar de receber aquele benefício. Aquele benefício é para a pessoa desempregada, que tem uma legislação que trata especificamente disso, que a pessoa desempregada, com base também tem que ver a renda da família, e a partir de uns pressupostos, ela passa a receber mês a mês um valor equivalente a um salário mínimo. Mas essa pessoa, o pressuposto é de que ela não recebe nada. Agora, se ela recebe, e agora diz para o governo que está suspendendo o contrato de trabalho, o governo diz assim, mas como, peraí, então está recebendo indevidamente o valor. Mas aí o que o senhor está dizendo é que tem um outro problema aí. Outra questão. Não é o caso da aposentadoria. Tá. Agora tem uma outra pergunta da Rosalda Vieira, colega Rosalda Vieira, lá de Erechim. Ela pergunta o seguinte, se os 75% para o cômputo dos funcionários, né, é em relação ao número de funcionários que ela tem hoje ou ao número de funcionários que ela tinha antes da pandemia, porque ela alega que fez demissões, né? Então, com base em qual o contingente? O contingente anterior à pandemia ou o contingente atual? Eu entendo, me antecipando já, Ricardo, eu entendo que é o contingente atual, Rosalda. Então, eu já tive também dúvidas, porque eu tive que rescindir o contrato de um colaborador aqui, e eu considero sempre os 75% o número quantitativo de colaboradores vinculados, contratados, enfim. Se eu tenho um em suspensão de contrato de trabalho, eu considero aquele, porque aquele mantém o vínculo ainda. Então, são aqueles que mantêm o vínculo de emprego. Então, se eu tenho 1, 2, 3 de suspensão, aqueles entram no cômputo. Então, eu tenho 10 funcionários, um exemplo. Tenho 10, eu tenho 2 em suspensão, 75% é sobre 10. Tá? Mas se antes da pandemia eu tinha 10, demiti 2, hoje eu tenho 8. E desses 8 eu tenho 1 em suspensão, eu tenho 7, eu vou considerar os 8 como porque são os funcionários colaboradores que eu tenho vinculado hoje ao serviço. Esse é o meu entendimento, né? E sempre quando você fala em 75%, também um dia desse um colega me perguntou, tá, mas deu um exemplo lá que tinha 2 funcionários e meio, como ele fazia? Não, é até 75%. Então, também, quando nós temos fração, né, é até, então, se eu tenho 10 no meu quadro e tenho 10 funcionários, 75%, eu tenho que trabalhar com 7. Infelizmente é essa, não posso arredondar para mais, que aí extrapolaria, porque até 75% eu posso ter. Esse até o próprio provimento 21 prevê que com a bandeira máximo de 75% dos colaboradores presentes. Tá certo, concordo. É isso? Mais alguém? Bom, mais uma vez eu quero agradecer aos nossos palestrantes de hoje, Dr. Vanderlei Marcelino, Dr. José Spiri. Foi muito ilustrativa as colocações dos senhores, creio que ajudaram muito ao nosso público, aqueles que estiveram nos assistindo, de todos os lugares do Rio Grande do Sul e alguns estados
de fora. A Fundação Enori, creio que hoje fecha um ciclo de palestras que envolveu todas as especialidades da área notarial e registral. Foram oportunizados espaços aqui para notas, para protestos, para RTD, pessoas jurídicas, RCPN, registro de imóveis, se eu me esqueci algum, acho que não. As 5 especialidades estiveram aqui representadas para este público que teve o privilégio de ouvir, de conversar com grandes expoentes do cenário notarial e registral do país. Hoje, então, fechamos esse ciclo que eu espero que se reabra para que nós possamos continuar conversando. Esses temas que não tem como a gente tergiversar hoje sobre o tema da pandemia, que nos afeta a todos nós, né? Então, os temas têm sido invariavelmente vinculados à questão da pandemia, e não, como eu disse, não poderia deixar de ser. E hoje, então, as relações de trabalho abordadas pelo Dr. Vanderlei, pelo Dr. Spig, tiveram um destaque muito importante, porque, como nós vimos, as relações que vão surgir, vão emergir desse cenário, serão as mais diversas possíveis, quem sabe as mais criativas. Como nós falamos, a colega colocou, mas a minha funcionária com mais de 60 trabalha no setor de reconhecimento de firmas, não tem como fazer presencial, então eu preciso talvez ter uma solução criativa para esse funcionário, né? Colocar ele em alguma outra tarefa. Nunca é tarde para se aprender uma outra tarefa. Então, a live de hoje, assim como todas as outras que formaram esse ciclo, foi muito produtiva. E, dessa forma, eu agradeço empenhadamente os nossos colaboradores, Dr. Vanderlei, agradeço também a sua esposa, doutora Vera, que é também advogada do Sindregis, que é nossa colaboradora assídua e frequente também. Agradeço ao Spig e agradeço principalmente a todos aqueles que nos ouviram, dizendo que a Fundação Enori tem no seu DNA a transmissão do conhecimento. Nós existimos para isso. Eu estou quase me despedindo da presidência da Fundação Enori, agora em novembro, né? E creio que eu quero dizer que creio que a minha missão cumprida. Se eu não fiz tudo aquilo que eu deveria, eu fiz tudo aquilo que esteve ao meu alcance. E sempre dei o meu melhor por essa fundação. Mais uma vez, agradeço a todos, uma boa noite e até a próxima live da Fundação Enori. Posso agradecer? Claro. Então, quero agradecer o privilégio que me deram de falar com esse público, né, um público seleto, que conhece bem a matéria. Vendo as perguntas aqui, são perguntas até muito bem elaboradas, até bem difíceis de responder. E apenas quero dar um lembrete de que a pandemia nos obrigou a adotar outros procedimentos, inclusive esses procedimentos agora que estamos mencionando de home office, etc. e tal. E também eu quero lembrar, eu deixei de mencionar, que estamos celebrando convenções coletivas, acordos coletivos, e estamos estabelecendo, agora estamos propondo, inclusive, em alguns casos, de reduzir
o intervalo para alimentação que antes era limitado a 1 hora, o mínimo hora. E lembrando que agora nós podemos estabelecer via acordo com a gestão coletiva, e a própria CLT estabeleceu que esse tipo de convenção, esse tipo de acordo, observadas as regras do artigo 611-A, tem prevalência, inclusive, sobre a lei. Então, isso é muito importante. Então, essa pandemia acabou nos dando quer dizer, nos propiciando, não queríamos a pandemia, ninguém quer a pandemia, mas, já que ela existe, estamos procurando alguns mecanismos para que as relações de trabalho, pelo menos no caso específico aqui, sejam bem harmoniosas e que ambos os lados, trabalhadores e patrões, encontrem mecanismos para que esse vínculo seja mantido com a harmonia que todo mundo precisa, né? E eu agradeço o convite que me foi feito e estarei às ordens e gostaria de receber esse material que foi feito aí, que foi apresentado pelo Dr. Spig, esse material, não sei se a Astrid vai divulgar, né? Material muito importante. E o meu material também está à disposição de todos que desejarem. Muito obrigado. Gostaria também de só fazer um agradecimento. Ricardo, antes só toma liberdade, eu vi no chat a pergunta da Rosalda, é só para não deixar ela sem resposta. Ela falou ali que, como tem 2 intimadores, me parece que o provimento fala em 75 dos membros dos mesmos ao mesmo tempo. Eu entendo, Rosalda, que é 75% realmente ao mesmo tempo, porque o provimento 21 ele é bem claro nisso, máximo 75% dos colaboradores presentes ao mesmo tempo. Então, tu pode fazer, por exemplo, revezamento. Tu não pode ter mais do que 75% simultaneamente na serventia. Então, nada impede, por exemplo, esse é o meu modo de interpretar, de que tu reveze, tenha mais do que 75% trabalhando, mas às vezes não pode estar simultaneamente. Então, eu teria que fazer um revezamento, enfim, de colaboradores para não manter simultaneamente na serventia aqueles colaboradores. Então, alguns trabalham pela manhã, outros à tarde, enfim, ou trabalham um dia, folga o outro, né? Mas é uma forma também da gente alocar, digamos, esse quadro, esse excedente, né? Então, nesse ponto, eu não vejo impedimento. O que não se pode ter é mais do que 75% ao mesmo tempo trabalhando na serventia. A questão do intimador, aí eu acredito que teria que também fazer, embora ele não esteja na serventia, mas talvez fazendo entrar nessa escala como quantitativo que ele está a trabalho, embora, né, ele venha à serventia, saia, volte, né? Então, mas ter respondendo seria 75% realmente ao mesmo tempo. Então, uma escala. E Ricardo, Astrid, Dr. Vanderlei, fico agradecido pela lembrança do Sindinotares e parabenizo a Fundação Enori, eu sei do trabalho realizado pelo Ricardo, pelos demais diretores, pela Astrid, e foram uma excelente iniciativa, as lives, e certamente virão outras lives sobre outros assuntos, enfim. Então, quero agradecer pelo convite e dizer que o Sindinotário está à disposição dos senhores. Nós estamos agora com uma nova diretoria lá, nós estamos iniciando uma nova fase no Sindinotários, e nós também gostaríamos de contar com os tabeliões de notas e registradores como associados. Então, aqueles que quiserem se associar, fazendo merchandising aqui, aproveitando, mas nós precisamos de associados. Então, assim, fiquem bem à vontade de nos procurar, serão muito bem-vindos os tabeliões de notas de protesto, porque é o nosso associado. Nós representamos no Rio Grande do Sul a categoria de notários. Muito obrigado e boa noite aos senhores. Agradecemos, então, imensamente aos nossos palestrantes, ao nosso moderador,
ao tempo que nos dedicaram. Informamos que as nossas lives ficam gravadas e editadas já a partir de amanhã, aqui nesta plataforma, e também, logo depois, são lançadas no YouTube. Convidamos a todos para fazerem parte do nosso movimento de espalhar o conhecimento. Acessem o nosso site, o Facebook, o Instagram da Fundação Enori e tenham conhecimento, tenham notícia dos nossos eventos e cursos. A partir de amanhã estaremos já com o curso de Direito Imobiliário, realizado em parceria com a Escola das Júris, disponível para o acesso dos nossos interessados. Mais uma vez, um grande boa noite, que fiquem todos com Deus, com muita saúde, continuem nos acompanhando, prestigiem a Fundação Enori, que nós só temos a agradecer pelo prestígio de todos que estiveram conosco nesses 2 meses de lives aqui, sempre nas segundas-feiras à noite, do estado do Rio Grande do Sul e de outros estados do Brasil que estiveram nos assistindo. Um grande abraço a todos. Muito obrigada, Dr. Vanderlei, Dr. Collet, Dr. Spig, e uma noite de sono reconciliador e de forças para continuarmos sempre levando à frente as atividades no âmbito extrajudicial, de notas e de registros. Um abraço grande a todos. Obrigado.